Olá, sejam muito bem-vindos àquele quadro que vocês adoram, perguntas e respostas. Vocês me mandam aquelas dúvidas, aquelas perguntas que vocês nunca fizeram para ninguém ou que nunca ninguém te respondeu na vida, e eu venho aqui e vou te responder cheio de detalhe para você entender tudo ali, ó, mastigadinho, tá? Só que para você aparecer aqui, para o seu nomezinho, sua pergunta aparecerem aqui, você precisa comentar. Precisa comentar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que assim eu vou separando as melhores perguntas e trago aqui para o vídeo que tem todas as semanas aqui no canal, tá? Então, já acabando esse vídeo, você já manda a sua melhor pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que o seu nome e a sua pergunta pode aparecer no próximo vídeo. Então, bora enriquecer! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal do Investidor Iniciante. Eu sou Júlia Mendonça e eu vou te ensinar como você vai conseguir ganhar muito mais em renda fixa, renda variável e chegar nos seus primeiros 100 mil reais investidos aí com toda a tranquilidade do mundo. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal agora mesmo. Primeira pergunta de hoje é da Rô Nogueira. Coloquei minha reserva no Tesouro Selic. Próximo passo é ETF ou aplico CDB Tesouro de longo prazo? Boa pergunta, Rô. A gente sempre fica em dúvida, né? O que vai ser depois? O que acontece depois que eu já tenho o meu dinheiro no Selic? A gente tem que pensar nos investimentos como uma escadinha. Se você quer chegar no primeiro andar, você não vai sair do degrau 0 e ir direto para o degrau 5, né? Você vai degrau 1, 2, 3, 5, 10 até chegar no primeiro andar, até chegar no segundo andar, enfim, né? E é assim nos investimentos também. A gente não pode simplesmente pular do degrau 0 para o degrau 6, por exemplo. Tem que ir de passo em passo. A gente está falando aqui de Tesouro Selic, é assim a porta de entrada dos iniciantes. É o investimento mais tranquilo que a gente tem hoje, sabe? É a entrada. É a entrada. E a renda fixa, né? E aí, quando a gente olha para a renda variável, ali o ETF é a porta de entrada da renda variável. É ali o primeiro passinho da renda variável. Só que já são dois mundos completamente diferentes. Renda fixa e renda variável. Então, você está querendo pular tudo de renda fixa e ir direto para renda variável, que já não é tão legal assim, né? Por que não é legal? Porque eu falo que você tem que ir criando o estômago de investidor. Cada degrau que você sobe, você vai criando, fortalecendo o seu estômago de investidora. E é o seguinte, cada mudança que tem na taxa Selic, cada alteração que tem na nossa inflação, que é o IPCA, né? Cada investimento que você faz, você vai deixando o seu estômago mais forte, não vai passando mal a cada loucura que acontece aí, né, no nosso mercado financeiro. Então, o Tesouro Selic, ali a porta, é o tranquilinho. Depois, você começa a pensar em CDBs, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, que tem um prazo um pouquinho maior, como, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Para que isso? Para os teus objetivos ali de curto prazo, como, por exemplo, daqui 1 ano quero fazer uma viagem, daqui 2 anos eu quero trocar o carro. Então, você coloca teu dinheiro nesses ativos que não tem liquidez, ou seja, você não consegue resgatar antes do vencimento, e aí você já vai entendendo, poxa, meu dinheiro tá lá, preso, né? Vai ficar lá até o vencimento. Como é que eu me sinto com isso? Me sinto bem. Ok, então segue, dá mais um passinho. E aí a gente pensa também em investimentos de longo prazo. E longo prazo, para a maioria das pessoas, assim, no nosso dia a dia a gente pensa em 2, 5 anos, mas aqui nos investimentos é um pouquinho mais longo que isso, é tipo 10, 15, 20 anos, tá? E aí você começa a pensar nesses investimentos, você pensa, poxa, o que eu vou estar querendo fazer daqui 10 anos, 15 anos? Quero comprar minha casa própria, quero comprar minha mansão, quero me aposentar, quero, sei lá, o que você quiser fazer aí, realizar seus sonhos, né? Mas vai ser daqui 10, 15 anos. Então você começa a colocar em dinheiro, começa a investir para esses sonhos de longo prazo, tá? Que é na nossa renda fixa, a gente tem o Tesouro IPCA, que é perfeito para isso. Então, aqui você já tem vários passos. Você já deu o primeiro passo, Tesouro Selic. Você já deu ali o segundo e terceiro passo, que eles andam meio que juntos, né? Que é o longo prazo, né? Que é o IPCA. Você colocou ali dinheiro também
em CDB, LCI, que não tem liquidez, e assim você vai se construindo como investidor, você vai entendendo, poxa, peraí, agora eu tô entendendo o que é. Ah, deu uma oscilação aqui, como é que eu me sinto? Mudou a taxa Selic, o que eu sei sobre isso? O que eu entendo sobre isso? Porque não adianta você querer ir para renda variável se você não nem entende o que está acontecendo na renda fixa, né? E aí, então, quando você já tem um pouquinho mais de experiência, aí você vai para renda variável, tá? E essa experiência aqui, gente, não precisa ser assim, nossa, você tem que investir por 2 anos. Não, você vai investindo ali com o tempo, só você mesmo para saber, para entender realmente como que você está se sentindo. Às vezes pode ser questão de 3 meses, 6 meses, às vezes pode levar, gente, aí pode demorar 2 anos, né? Mas é passinho em passinho e, claro, vai estudando junto para aumentar os seus conhecimentos. E aí, na renda variável, a gente entra realmente no primeiro passo, né? Que na verdade são 2 ali. A gente pode considerar que são os ETFs, que é como se fosse uma cesta de ações, né? Você escolhe o ETF, leva dentro do ETF, sei lá, 70 pedacinhos de 70 empresas, 100 empresas, 50 empresas, 500 empresas, depende do ETF que você escolher. E também os FIIs, que é como se fosse uma cesta de imóveis, né? E aí você leva lá 20 imóveis e 50 inquilinos, né? Leva vários FIIs dentro de uma cesta só. Então dá para a gente pensar em ETFs e dá para pensar em FIIs como ali os primeiros passinhos na renda variável. Então não pula essa parte da renda fixa, porque é extremamente importante para você se construir como investidora, entender o que está acontecendo, porque quando você chegar na renda variável aí, você vai falar, peraí, que eu já sei o que está acontecendo, tá tudo tranquilo, tá de boa, né? E eu vou continuar investindo porque eu sei o que eu tô fazendo. E eu já vou emendar a segunda pergunta aqui, que é da Tim Aline, que é fundo de fundo vale a pena? É seguro? Fundo de fundo faz parte do universo dos FIIs. FIIs são fundos de investimento imobiliário e fundo de fundo é fundo que investe em outro fundo. A gente chama de FOF, tá? Que é Funds of Funds, fundo de fundo. O que acontece aqui nos FIIs? Tem lá uma gestora e essa gestora vai comprar, por exemplo, 20 imóveis, tá? 20 imóveis pode ser um prédio, pode ser uma sala comercial, pode ser um galpão, né? Um centro de distribuição, pode ser o que for, porque hoje a gente tem aí FII, né, imóvel para alocar de tudo que é quanto é jeito. E aí vai procurar os melhores inquilinos para alocar esses imóveis. Então você vai lá alocar para Coca-Cola, Ambev, Arezzo, Magazine Luiza, Volkswagen, né? Tipo, você vai alocar para todas as empresas que são as melhores aí do país para eles trabalharem. E aí, o que vai acontecer? Essas empresas, elas vão pagar aluguel mensalmente, certo? E você, todos os meses, vai ganhar um pouquinho aí do aluguel. Conforme o que você investiu, você ganha ali de aluguel todos os meses, cai na sua conta da corretora. Só que os FOFs, eles, em vez de se preocuparem, qual imóvel eu vou comprar, qual inquilino eu vou ter, o que eles fazem? Eles fazem qual fundo eu vou comprar. Então, pensa comigo. Aqui temos os imóveis, tá? Todos os imóveis bonitinhos. Aqui nós temos o gestor do fundo, tá? O gestor do fundo que cuida de todos esses imóveis. O FOF tá aqui em cima. Ele vai comprar um FII, vai comprar outro FII, ele vai comprar outro FII e assim por diante. Então, vai ter FOF aí que você vai ter 20, 30, 50 FIIs, e aí você não vai ter só 20 imóveis e 50 inquilinos, você vai ter 300 imóveis e 2.000 inquilinos, entende? Indiretamente, porque ele não está comprando o imóvel mesmo, ele está comprando pedacinhos do FII que compra o imóvel, sacou? É super seguro, sim. É muito legal, vale a pena, principalmente para quem está começando. Lembra da escadinha? ETF, FIIs, e dentro dos FIIs a gente ainda pode começar com os FOFs, tá? Começa aí, é maravilhoso para começar realmente na renda variável, porque você vai entendendo um pouco mais. O que eu sempre aconselho é, passou o tempo, você começou a entender um pouco mais, começa a investir por conta própria, começa a procurar FIIs por conta própria, começa a estudar para você entender por conta própria o que está acontecendo por trás daqueles fundos ali, tá bom? Eu, por exemplo, desenvolvi uma ferramenta que eu sempre ensino para os meus alunos, que é o Limpa a Cova, que é o método mais fácil, mais rápido, mais intuitivo para você escolher os melhores FIIs para colocar na tua carteira. Então vai estudando, porque assim você vai aprendendo e vai escolhendo você mesmo
os FIIs que você vai querer ter na sua carteira, tá bom? E nossa terceira pergunta de hoje, na verdade, foram duas pessoas que fizeram a mesma pergunta parecida, que é a Kaline Springer. É a hora de começar a investir fora do Brasil ou devo esperar um pouco? E o Álvaro Gabriel, na sua experiência, você recomenda investir no exterior depois de se ter um certo patrimônio? Obrigada. Olha, para ambos eu vou dizer sim, vão para o exterior, e todo mundo que está me ouvindo tem que ir para o exterior. O que acontece? Não me interessa se você é um investidor super conservador, se você é super arrojado, não me interessa nada disso. O que importa é que na carteira de todo bom investidor tem que ter um pedacinho em renda fixa, tem que ter um pedacinho em renda variável, tem que ter um pedacinho no exterior, tá? E aí os percentuais vai de você. Aí você chega para mim e fala, eu sou super conservador. Então, um exemplo, tá? Cada um sabe de si. Você vai ter 90% dos seus investimentos em renda fixa, 7% em renda variável e 3% no exterior. Não, eu sou mega arrojado, nossa. Então, você vai ter 65% da sua carteira aí em renda variável, você vai ter 15% da sua carteira no exterior e 20% da sua carteira em renda fixa. Tudo bem, entende? Você vai montando aí conforme você acha que cabe ao seu perfil e aos seus conhecimentos. Mas o importante é você ter, tá bom? Nem que seja um pouquinhozinho. E por quê? Porque, primeiro, a gente tem que entender que os investimentos, eles sempre são uma gangorra. Eu ia falar balança, mas não é balança. Porque a balança, ela é equilibrada, né? A gente sempre tenta chegar no equilíbrio da balança. Eu coloco um aqui, eu coloco um aqui. Coloquei 5 aqui, eu coloco 5 aqui, para balancear. Mas não é necessariamente isso que a gente precisa nos investimentos. A gente entende que é uma gangorra. Porque quando um tá em alta, o outro tá em baixa. E é sempre assim. Então, por exemplo, olhando para o Brasil, quando a renda fixa está em baixa, a renda variável está em alta. E vice-versa, a renda fixa em alta, a renda variável em baixa. E quando a gente olha para o exterior, é geralmente, tá? Bolsa brasileira está em alta, bolsas no exterior, comparado, por exemplo, bolsa americana está em baixa, bolsa americana está em alta, bolsa brasileira está em baixa, porque a gente tem essas diferenças. O que está acontecendo hoje, né? E por que isso? Dólar tá disparado, tá lá nas nuvens, nas alturas. Então, a nossa bolsa brasileira realmente fica para trás, enquanto a bolsa americana sobe horrores. Quem tem investimentos ligados a dólar na carteira, mesmo que sejam investimentos dentro do Brasil, como por exemplo ETFs ou BDRs, voou. Esses investimentos voaram, estão assim estourando a boca do balão aí na tua carteira, porque eles realmente subiram muito aí com o dólar. Empresas brasileiras que exportam muito também, nossa, bombaram aí, né? E aí a gente tem sempre essa nossa aí gangorra, entende? Então é importantíssimo você ter dinheiro lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que você achar interessante para fazer aí, eu digo equilíbrio, para você sempre ter uma parte mais bombando do que a outra, né? E porque também em vários momentos você vai conseguir, por exemplo, deixar o seu dinheiro rendendo acima da inflação no exterior, você vai conseguir ganhar mais, entende? Você vai conseguir investir em empresas muito boas, assim, as melhores, né, do mundo, como, por exemplo, Google, Alphabet, o que mais? A gente tem a Apple, né? Nossa, GoPro, o que você pensar tá lá na Bolsa Americana. Então, realmente, a gente precisa colocar o dinheiro lá, porque a gente também não pode confiar 100%, né, em deixar, eu tô tranquilo, deixando 100% do meu dinheiro aqui e fecho os olhos. Não pode ser assim. A gente realmente tem que buscar o melhor para nós, para nossa carteira, e sempre pensar no futuro. Como que vai ser o nosso futuro do Brasil? Não tem como saber. A gente tem como saber como é que vai ser a inflação daqui 5 anos? Não, porque a gente não sabe nem como vai ser daqui um mês, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar em proteger a nossa carteira, em colocar um up, né? E ter um pedacinho que seja no exterior. Então, sim, vale muito a pena. Você pode começar investindo dentro do Brasil, como eu já mencionei, em ETFs que investem fora, né? Tem BDRs também. Ou você pode abrir a sua conta também fora, sem problema nenhum. Você não precisa de grandes dificuldades, não, tá? Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui o canal do Felipe Mendonça, tá? Que é meu marido e também meu sócio. E ele começou a falar sobre investimentos no exterior. Ele vai conseguir ajudar muito vocês, auxiliar vocês aí com essas dúvidas, inclusive falando de investimentos e corretoras e tal. Então vão lá seguir o canal dele, tá?
porque você vai ver que é muito mais fácil o negócio, mas é muito mais fácil do que às vezes a gente complica aqui. Porque investir em renda fixa no Brasil, investir em renda variável no Brasil é complicado. Quando você vai para o exterior, às vezes é até mais fácil, tá bom? Então, essas foram as perguntas e respostas de hoje. Para sua perguntinha e para o seu nomezinho aparecerem aqui, o que você precisa fazer? Você precisa fazer os melhores comentários, as melhores perguntas do mundo. Tanto aqui neste vídeo, quanto lá no Instagram. Manda lá. Vira e mexe, eu abro caixinha de pergunta, aí você vai lá, manda uma caixinha lá, manda uma pergunta que eu trago para cá, tá bom? Então, espero vocês no próximo Perguntas e Respostas. Beijos e até mais!